Você já percebeu que certos padrões numéricos se repetem na matemática e também na natureza? Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre sequências e progressões, dentre elas a progressão aritmética e a progressão geométrica. Mas especificamente na aula de hoje, nós vamos falar sobre sequências. Por exemplo, qual que é o próximo número da sequência 2, 4, 6, 8? Essa é fácil, né? E se eu te disser que os números 2, 3, 5, 8, 13 têm um segredo incrível? Para aprender mais sobre isso, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E o que são sequências? Sequências são listas ordenadas de elementos onde cada número tem uma posição chamada de termo. E normalmente a gente chama um A com N subscrito de termo da sequência. E para representar uma sequência, a gente pode representar como AN dentro de chaves. Vamos mostrar agora alguns exemplos de sequências. Por exemplo, a sequência dos números naturais, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. A gente pode ter também a sequência dos números pares, com 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Também podemos ter dos números ímpares. Mas é possível também colocar a sequência dos números primos, por exemplo, o 1, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim sucessivamente. Mas as sequências não necessariamente elas vão subir, elas podem decrescer. Por exemplo, eu posso ter uma sequência n, onde a n é igual a 1 sobre n. Quer dizer, a cada elemento da sequência, o meu n vai aumentando, como o meu n é o denominador, o meu elemento vai diminuindo. Óbvio também que eu posso ter sequências que vão diminuindo, por exemplo, do 100 até o zero, né? 100, 99, 98, ou do 100 até o zero, só dos números pares, 100, 98, 96, 94 e assim sucessivamente. Quer dizer, eu posso ter sequências tanto que crescem, né, quanto que decrescem. Agora vamos falar de uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. Fibonacci foi um matemático muito famoso italiano e ele é considerado o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Porque naquele tempo a matemática era mais desenvolvida na Arábia, né? Que existiam até os algarismos indo-arábicos, né? Que nós vimos hoje, 1, 2, 3, 4, 5. Antigamente, por exemplo, em Roma, na Itália e no mundo ocidental, usava-se mais os números romanos, né? Que a gente aprende na escola lá, né? O I, o V, o X, o L, o D, o M. E foi o próprio Fibonacci que, em 1202, que escreveu um livro chamado Liber Abaci, e foi ele que introduziu esses números indo-arábicos na Europa. Porque naquele tempo, como eu falei, só existiam os números romanos. E ele também é muito conhecido pela sequência que ele colocou nesse livro dele, o Liber Abaci, que na verdade não foi ele que descobriu, tá? Essa sequência já existia, mas ele colocou, ele divulgou essa sequência, né, nesse livro para o mundo ocidental, e por isso ela até hoje é sinônimo de Fibonacci. E como é que é composta a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci, ela consiste de dois números iniciais, onde o primeiro número é o zero e o segundo número é o 1, e todos os próximos números, eles são a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, o terceiro número vai ser o 1, porque é a soma de 0 mais 1. O quarto número vai ser o 2. Por que vai ser o 2? Porque vai ser a soma do 1 mais o 1. O quinto número vai ser o 3, que vai ser a soma do 2 mais o 1. O sexto número vai ser o 5, que é a soma do 3 mais 2. E assim sucessivamente. E eu posso definir essa sequência de forma recursiva, através de uma função recursiva, onde eu falo que o primeiro elemento é 0, o segundo elemento dessa função é o 1, e qualquer elemento n vai ser o elemento n menos 1 mais o elemento n menos 2. E por que o Fibonacci escreveu essa sequência, né? Ele quis calcular o crescimento populacional de coelhos através de casais de coelhos, né?
E esse número descreve o número de casais de coelho depois de N meses, supondo que no primeiro mês nasce apenas um casal, os casais amadurecem e reproduzem-se no segundo mês, e todos os meses cada casal fértil dá à luz a um novo casal. E os coelhos nunca morrem. E ele queria saber, a partir dessas premissas, quantos coelhos iam existir depois de N meses. Aqui está uma figurinha que mostra esses casais. Observe que no primeiro mês só tem um casal e esse casal ainda não consegue reproduzir. No segundo mês, ele amadurece, né? Observe que está mais colorido. E no terceiro mês, ele dá à luz a um filhote, mas continua lá também. No quarto mês, esse primeiro casal continua, ele dá à luz ao segundo casal dele, e o primeiro casal de filhos que eles tiveram também dá à luz a um casal. Então, vai fazendo isso recursivamente. E observe na figura que na primeira camada, né, nós temos um casal, na segunda camada, outro casal, na terceira, dois, na quarta, três, na quinta, cinco e na sexta, oito. E assim sucessivamente. E a parte mais legal da sequência de Fibonacci é que se eu pegar qualquer termo e dividir pelo termo anterior, a tendência é que o número vai dar 1,618. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou pegar lá o terceiro termo, que é 2, e dividir pelo segundo. 2 dividido por 1 é 2. Tudo bem, até longe desse número, né? Mas se eu pegar 3 sobre 2, que são o quarto número e o terceiro número, né, dividir esses números, vai dar 1,5. Se eu pegar 5 e dividir por 3, vai dar 1,66. Se eu pegar 8 por 5, vai dar 1,6. Se eu pegar 13 por 8, vai dar 1,625. Se eu pegar 21 por 13, vai dar 1,615. E se eu pegar os próximos números, vai dar 1,619, 1,617, e depois 1,618. E quanto mais números eu for colocando, mais perto do 1,618 alguma coisa, que é a proporção áurea. E por que a proporção áurea é importante? Porque ela está em diversos locais na natureza e nas artes. Essa figura aqui mostra a ideia da proporção áurea, como é que os números vão crescendo. E essa ideia, ela está em muitos locais. Por exemplo, no Partenon. Se você olhar o Partenon lá na Grécia, ele usa essa ideia da proporção áurea. A Mona Lisa, que é um quadro muito famoso, também utiliza a ideia da proporção áurea. Marcas de empresa, por exemplo, do antigo Twitter, utilizam proporção áurea. E nós temos muitas coisas na natureza relacionadas à proporção áurea. Em flores, em caracóis. Se a gente olhar a Via Láctea, também dá a ideia da proporção áurea, furacões, e no nosso corpo humano também. Por exemplo, no nosso corpo, nós temos a altura do corpo humano é a medida do chão até o umbigo. Essa razão, normalmente, é a proporção áurea. A medida do ombro até a nossa ponta do dedo, e a medida do cotovelo até a ponta do dedo, se a gente dividir, normalmente dá a proporção áurea. E essa proporção também está na música. Por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven utiliza a proporção áurea. Um compositor francês muito famoso chamado Claude Debussy, que tem até uma música muito famosa chamada Clair de Lune, ele utiliza a proporção áurea em diversas composições. Outra aplicação legal da sequência de Fibonacci, relacionada à proporção áurea, é na parte de fotografia. Muitas fotos a gente utiliza para enquadrar a proporção áurea. Tem até softwares que a gente pode escolher quando a gente quer enquadrar, se a gente quer usar, por exemplo, a regra dos terços, que é uma regra muito famosa, mas ela é mais simples. Quando a gente coloca a proporção áurea na foto, a foto fica mais artística, fica mais bonita, pelo menos na minha opinião, né? Isso é um pouco de questão de opinião. Mas é uma forma de você enquadrar uma foto que você esteja tirando, utilizando a proporção áurea. Se você está gostando desse vídeo, está achando esse vídeo sobre sequências interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente vai ter muito assunto interessante de matemática discreta ainda, tá bom? Outra sequência bem legal, essa já não é tão conhecida de todo mundo, é a sequência de Catalan. Catalan foi um matemático belga chamado Eugène Catalan, do século XIX, e ele estudou essa sequência lá perto de 1838. Mas assim como Fibonacci, não foi ele que descobriu. Ele viu essa sequência e aplicou e ficou famoso por ela. E qual que é a ideia dessa sequência? Essa sequência fala
que o número dessa sequência vai ser 2 vezes n fatorial sobre n mais 1 fatorial n fatorial. Se eu calcular esses valores, eu vou ter, da mesma forma que a sequência de Fibonacci, o primeiro elemento 1, o segundo elemento 1. Na verdade, na sequência de Fibonacci, o primeiro era 0, né? Mas aqui eu vou ter o primeiro 1, o segundo 1, o terceiro 2, depois 5, 14, 42, 132, 429 e assim sucessivamente. Mas como eu falei, antes do Catalan, teve um matemático chinês em 1050 que já havia trabalhado com essa sequência, e o próprio Leonhard Euler, um matemático muito famoso da parte de teoria dos grafos, que a gente vai ver aqui nesse canal ainda, tá bom? Ele utilizou essa sequência para caminhos e grafos. E eu vou mostrar daqui a pouco algumas aplicações dela relacionadas a grafos. E eu vou falar ainda hoje sobre algumas aplicações em grafos dessa sequência. Mas quem popularizou, né, foi o Catalan. Por isso que até hoje é conhecido como Catalan. Só um parênteses aqui, eu lembrei da história, né, do Américo Vespúcio, né, que ele nunca nem pisou na América, mas como ele divulgou que tinham conhecido a América, que tinham descoberto a América, né, que o Cristóvão Colombo tinha descoberto, como ele divulgou o novo continente, acharam que ele tinha descoberto e deram o nome de América, né, apesar dele nunca ter pisado no continente americano. Mas isso foi só um parênteses, tá? Histórico aqui. E quais são as aplicações da sequência de Catalan? Tem muitas. Por exemplo, a gente pode descobrir quantas maneiras a gente tem de parentizar expressões em lógica. Como assim, professor? Imagina que eu tenha 3 números, A, B, C, né? Eu esteja multiplicando eles, tá? Em lógica. Nesse caso, eu tenho 2 formas, né? Eu posso colocar entre parênteses, né, o AB, porque ele vai ser feito primeiro, ou colocar o BC. Então, como eu tenho 3 termos, eu vou ter 2 formas de fazer. Observe que o terceiro número da sequência de Catalan é o número 2. E, por exemplo, se eu tenho 4 letras, né, A, B, C e D, eu estou multiplicando, fazendo algumas operações nessas variáveis. E eu quero colocar parênteses. Quantas formas eu tenho de dividir isso em parênteses? Por exemplo, eu posso colocar lá o AB entre parênteses, vezes o C, e colocar tudo isso entre parênteses, vezes o D. Eu posso fazer o contrário, eu posso começar primeiro com BC entre parênteses, tudo isso multiplicar por A, e depois a resposta multiplicar por D. Eu posso começar também pelo BC, e depois multiplicar por D, e depois, no final, multiplicar por A. Observa que a fórmula que eu estou colocando os parênteses, né, que eu coloco esses parênteses, vai me dizer o que eu vou fazer primeiro, né, qual a operação que vai ser feita primeiro. Uma outra forma, que seria a quarta forma, é colocar primeiro o CD, a resposta multiplicar por B e a resposta multiplicar por A. Observe que a forma também, como eu coloquei os parênteses, é diferente. E por último, eu tenho o AB, uma multiplicação, o CD, outra multiplicação. Eu faço as 2 multiplicações primeiro, né, independe da ordem, e depois eu multiplico os 2 valores. E para que isso é importante? Isso é muito importante na parte de compiladores, que quando eles vão analisar uma expressão que tem que calcular, eles têm que ver o que vai ser feito primeiro. E com a sequência de Catalan, a gente consegue descobrir quantas formas a gente tem, né, quantas formas tem, dado um número de variáveis, quantas formas diferentes eu tenho de representar essas multiplicações. Outra aplicação bem interessante está relacionada à teoria de grafos. O que ela fala? Ela fala que o número de árvores binárias de n nós segue a sequência de Catalan. E o que é uma árvore? Uma árvore é um grafo conexo e sem ciclos. Essa é que é a definição de árvore. Normalmente, a gente representa uma árvore através de vértices e arestas. Os vértices a gente representa como bolinhas, círculos, e as arestas são as ligações entre esses círculos. Existem outras formas de representar árvores? Existem. Eu posso utilizar matrizes, lista, mas quando eu quero desenhar uma árvore, o mais comum é a gente representar com vértices e arestas. E é assim que eu vou fazer aqui para apresentar para vocês. Além disso, eu posso definir uma árvore como um grafo simples, conexo, que se eu colocar mais uma aresta qualquer, esse grafo vai ter um ciclo. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de árvores. E observe que nenhuma delas tem ciclos, quer dizer,
Eu não consigo sair de um ponto, fazer um ciclo e retornar para o mesmo ponto. Eu só consigo retornar para o mesmo ponto se eu repetir a aresta, né? Mas se eu não repetir, eu não consigo. E observe que se eu colocar qualquer aresta, ligando quaisquer dois pontos, quaisquer dois vértices, eu vou gerar um ciclo, independente dos vértices que eu escolher para colocar essa aresta. Quer dizer, né, qualquer aresta a mais vai gerar um ciclo. Nós ainda teremos nesse canal uma aula específica sobre árvores. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, né, mas quando eu fizer essa aula, eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, um link sobre árvores. E nós vamos começar esse ano ainda, né, uma playlist sobre teoria dos grafos. Existe ainda um outro conceito chamado de árvore binária. Uma árvore binária é uma árvore, só que ela tem algumas características a mais. Por exemplo, uma árvore binária é uma árvore que cada vértice tem no máximo 2 filhos. Pode não ter nenhum? Pode. Nesse caso a gente chama de um vértice folha. Pode ter um filho? Pode. Pode ter 2 filhos? Pode. E quando ela tem um filho, esse filho normalmente a gente representa a esquerda ou a direita. À esquerda, normalmente a gente representa um filho que é menor. Se for um número, né, um número que é menor que o que está no nó raiz. Se for à direita, a gente representa um número que é maior do que o nó raiz. Sendo o nó raiz qualquer nó, tá? Isso independe do nível que essa árvore tiver, tá? Então eu posso ter uma árvore com diversos níveis e em cada nível o que tiver à esquerda vai ser menor do que o raiz e o que tiver à direita vai ser maior do que o raiz, independente de qual seja esse raiz. Mas o que importa mesmo é que ele vai ter no máximo 2 filhos. E segue alguns exemplos de árvores binárias. Nós também teremos uma aula específica de árvores binárias aqui, que serão cenas dos próximos capítulos, tá? Mas eu vou deixar aqui o link, quando eu te colocar essa aula, eu vou deixar um link nesse vídeo, o link de árvores binárias. E qual que é a relação do número de Catalan com as árvores binárias? O número de Catalan, ele me diz quantas árvores binárias de tamanho n são possíveis. Observe aqui, se eu tenho um nó, um vértice, quantas árvores binárias são possíveis? No máximo uma, né? É só eu colocar essa árvore que só tem um vértice. E se eu tenho 2 vértices, quantas árvores binárias são possíveis? São possíveis 2. Quais são? A primeira, que eu tenho um nó raiz e um filho à esquerda, e a segunda, que eu tenho o nó raiz e um filho à direita. Porque são as 2 únicas possibilidades que eu tenho, né? Se eu só tenho 2 nós, 2 vértices, não tem jeito de eu fazer diferente. Como todo vértice só pode ter 2 filhos, um vai ser a esquerda e um vai ser a direita, então com 2 vértices eu só tenho essas 2 possibilidades. E observe o seguinte, o segundo número de Catalan, ele é 1, e o terceiro número de Catalan, ele é 2. Mas a ideia aqui é o seguinte, é que eu estou começando do zero. O número de Catalan 0, com índice 0, ele é 1. O número de Catalan com índice 1 também é 1. O número de Catalan com índice 2 é 2. Quer dizer, o número de Catalan do índice 2 vai me dizer quantas árvores binárias existem de tamanho 2. E para o tamanho 3, se eu tenho 3 vértices, quantas árvores binárias eu posso criar com esses 3 vértices? Eu posso criar 5. E quais são essas 5? Eu posso ter uma árvore que vai ter um nó raiz e 2 vértices à esquerda. Um filho à esquerda e desse filho eu tenho um outro filho, como se fosse um neto, né? Também à esquerda. Essa é a primeira árvore. A segunda árvore é eu ter meu nó raiz, o vértice à esquerda, o filho à esquerda, e esse filho à esquerda ter um filho à direita, quer dizer, uma segunda possibilidade. A terceira possibilidade é eu não ter um filho à esquerda, eu ter um filho à direita. Então, eu tenho um nó raiz, um filho à direita, e desse filho à direita, eu tenho um filho à esquerda. E a quarta possibilidade é, desse filho que está à direita, eu tenho um outro filho à direita. E a quinta e última possibilidade é ter um nó raiz e ter um filho à direita e um filho à esquerda. Nesse caso, a árvore a gente fala que está balanceada. E essas são as 5 possibilidades de árvores binárias com 3 vértices. E o número de Catalan, C3, é exatamente 5. Se eu quiser construir o número de árvores binárias de tamanho 4, eu vou ter 14 árvores. É só observar o próximo número de Catalan.
Outra aplicação legal é a seguinte. Imagina que eu tenho uma grade, né, um grid, que tem do ponto 00 até o ponto NN. E eu só posso subir ou ir para a direita, quer dizer, eu nunca posso ir para a esquerda. Se eu quero ir do ponto 00 até o ponto NN, quantos caminhos possíveis eu vou ter sem passar pela diagonal principal? Quer dizer, na verdade, só indo para cima, né, e para a direita, sem fazer uma diagonal e oblíqua, né? Só posso ir reto, para cima ou para a direita. Então, se eu quero ir, por exemplo, do 00 até o 22, esse 00 até o 22 vão ser 3, né? São 3 posições que eu vou ter que andar. E o número de Catalan para 3 é igual a 5, mostrando que tem 5 formas de eu sair do ponto 00 até o ponto 22. E quais são as formas? Por exemplo, eu colori aqui. Eu posso sair do ponto 00 e ir até o ponto 02 e depois ir até o ponto 22. Eu posso também sair do ponto 00, ir até o ponto 01, depois ir até o ponto 21 e depois ir para o 22. Eu posso também, que eu representei de verde, sair do ponto 00, ir para o ponto 10, depois eu subir até o ponto 12 e depois ir até o ponto 22. Posso fazer também como eu representei de forma laranja. Eu saio do ponto 00, vou até o ponto 10, subo até o ponto 11, depois vou até o ponto 21 e depois subo até o 22. E por último, eu posso sair do 00, ir até o 20 e depois até o 22. Quer dizer, são 5 caminhos possíveis que eu posso sair do 00 até o 22. Se eu quisesse ir do 00 até o 33, seriam 14 caminhos possíveis. Quer dizer, esse número vai crescer à medida do número de Catalan. Legal, né? Outra aplicação bem legal da sequência de Catalan é a seguinte. Quantas maneiras possíveis eu posso dividir um polígono em triângulos quando eu preciso de N traços para fazer com que aquele polígono seja composto somente por triângulos? E para esse número, eu somo mais 2. Como assim, professor? Imagina que eu tenha um quadrilátero. Esse quadrilátero, eu só preciso de uma diagonal. Se eu utilizar uma diagonal, eu vou dividir esse quadrilátero em 2 triângulos, né? Por exemplo, um quadrado, eu coloco uma diagonal e eu tenho 2 triângulos. Quer dizer, eu só precisei de uma diagonal. Esse número n, que é 1, se eu somar mais 2, vai ser igual a 3. Qual que é o terceiro número da sequência de Catalan? O terceiro número da sequência de Catalan é 2, dizendo o seguinte, tem 2 formas de eu pegar esse meu quadrilátero, né, e colocar uma diagonal e dividir em 2 triângulos. A primeira forma eu já falei, e a segunda é quando eu inverto ali, né, a minha diagonal. Então eu tenho 2 formas num quadrilátero. Se eu tenho um pentágono, qualquer pentágono, eu vou precisar de 2 diagonais, né, para transformar esse pentágono em triângulos. Então, o meu n vai ser igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Qual que é o quarto número da sequência de Catalan? O quarto número é 5. E esse 5 corresponde para mim quantas formas diferentes existem de eu dividir esse meu pentágono utilizando 2 diagonais de forma que eu só tenha triângulos. Então, eu posso mostrar aqui uma primeira forma. Eu vou pegar o B com E e vou pegar o C com E. Então, essas 2 diagonais transformou esse meu pentágono em 3 retângulos. Outras 2 diagonais seriam o mesmo B com E e o B com D. Eu também vou ter 3 triângulos. E essas 2 diagonais me geraram 3 triângulos. Eu vou mostrar para vocês outros que também geram a mesma coisa. E existem 5 formas de fazer. Por quê? Porque o quarto número de Catalan, n mais 2, vai ser igual a 5. Se eu tiver um hexágono, quantos que eu vou ter? Eu vou ter 14. Então, um exercício para vocês. Peguem um hexágono e tentem descobrir as 14 formas de utilizar, nesse caso, 3 diagonais, e com essas 3 diagonais, dividir esse hexágono em triângulos. E esse foi o nosso vídeo sobre sequências. Comente para mim que sequência que você mais gostou, a de Fibonacci ou de Catalan. E fale também qual aplicação que você gosta mais, da parte de Fibonacci ou da parte de Catalan. E se você quer
mais sequências desse tipo, que eu posso fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar lá o que vocês gostaram e que sequências que vocês querem que eu fale, ou se vocês querem que eu fale mais sequências, tá bom? Um abraço e até mais.